Então, finalizando a resposta da pergunta anterior, né? Assim, é aos poucos que a gente vai refinando a energia sexual, começando-se de uma forma grosseira, mas com o tempo, conforme vão se dissolvendo os agregados psíquicos humanos que carregamos dentro, chegaremos à castidade absoluta. Esse assunto deve ser olhado como deve ser, porque não se pode exigir a um par de principiantes que tenham a santidade de São Francisco de Assis. Precisamos nos colocar dentro do terreno dos fatos concretos e práticos. Pergunta: Mestre, é muito frequente entre os irmãos gnósticos que estão se iniciando na senda sofrerem grandes decepções quando trabalham na nona esfera. Inclusive, estão trabalhando para a destruição dos seus agregados psíquicos e não veem resultados positivos e imediatos. Pergunto: esses resultados não são vistos imediatamente porque são muito demorados ou porque os iniciados não têm consciência exata para ir percebendo paulatinamente o que se vai produzindo? Resposta: o que você afirma é real. Certamente as pessoas querem resultados imediatos, mas acontece que as coisas não são como a mente quer. Não se pode ver os resultados imediatamente. Deve-se trabalhar. Só despertando a consciência que se vão conhecendo os resultados. Esse é um trabalho de uma vida toda. Não se consegue da noite para o dia. Há tempos de terríveis solidões, que são a noite espiritual. Na Ordem Rosa Cruz, a gente conhece isso como noite escura da alma, né? E aqui ele chama de noite espiritual. Épocas em que se vê diante de uma tremenda solidão, separado de toda a espiritualidade. Não recebem em cima porque não merece, embaixo tampouco o querem, porque se converteu num inimigo do eu psicológico. Resultado: anda como um infeliz sobre o lodo da terra. A maior parte fracassa nessa época da noite espiritual. Os poucos que conseguem resistir triunfam realmente, mas são poucos, repito, que conseguem resistir a essa prova tão dura. Pergunta: Mestre, para saber exatamente se chegamos a este momento da noite espiritual, quais são as suas características e manifestações? São muito práticas e concretas. Falta de iluminação interna, aborrecimento, fracasso sexual, preguiça, desespero, materialidade no seu maior grau, nem um raio de luz, nenhuma gota de esperança. O mundo sensorial nada mais é que algo aborrecedor. Esses são os sintomas da noite espiritual. Pergunta: muitos estudantes não querem buscar a revolução espiritual em grupo. Não interessa a eles assistir aos lumisiais nem às cadeias. Os lumisiais são os templos em que
se fazem os estudos das câmeras gnósticas. Então, eles não querem assistir aos lumisiais nem às cadeias, buscam a sua revolução de forma particular, o que é mais produtivo e conveniente. Resposta: a autorrealização é algo muito individual, mas devemos ter em conta os 3 fatores que são necessários para a revolução da consciência. Nascer, o que só é possível trabalhando na forja dos ciclopes. Morrer é uma questão de dissolução do eu psicológico. Mas o sacrifício pela humanidade é amor, de alguma forma temos de lutar pelos nossos semelhantes. Nos santuários, nos lumisiais, existe a oportunidade do sacrifício. O mesmo acontece quando fazemos parte de uma cadeia de cura para ajudar a curar os outros à distância, porque fazemos isso quando assistimos ao santuário, ajudando com as nossas forças, unindo-as com as dos demais. Formamos um centro magnético especial, que é vital para a consciência. Porque esse centro pode-se praticar a meditação e estimular a essência. Por isso é que os centros são importantíssimos para a nova era de Aquários. É muito importante assistir sempre aos lumisiais, não por nós, mas pelos outros. Então aqui o mestre Samael ele fala que o sacrifício pela humanidade é tentar ajudar as outras pessoas, seja em forma de uma cura, seja em forma de levar algum ensinamento, alguma mensagem, ou até mesmo ajudando de forma material alguém que está passando por alguma necessidade. Pergunta: Mestre, o Senhor estava falando para nós que a meditação é praticamente deixar a mente em branco. Existe outro tipo de meditação que é dinâmico, que é o de concentrar-se num tema, o que indica uma dinâmica mental. Existem 2 tipos de meditação? Existem muitos tipos de meditação, mas se quisermos aprender o real, se quisermos experimentar a verdade, sentir em nossa psique esse elemento que nos transforma radicalmente, necessitamos da quietude e do silêncio da mente. Não se trata de colocar a mente em branco, porque isso é verdadeiramente um absurdo. O que se requer é chegar à quietude e ao silêncio da mente. O que é diferente, conforme se vai compreendendo isso. Chega-se ao entendimento, então se pode transcender. Suponhamos que venha à mente a lembrança de uma cena de ira em casa. O que fazer? Tratar de compreendê-la e depois esquecê-la. Quando cessam as recordações, os desejos, os pensamentos e as emoções, a mente fica quieta e advém o novo. E se não vem o novo, o que fazer? Sinceramente, não temos chegado à quietude absoluta em todos os níveis da mente. Então, não nos resta outro remédio senão descer aos níveis mais profundos. Isso quer dizer que com a chegada da quietude em nível meramente intelectual.
devemos passar para outro nível desta quietude, ao segundo nível. Perguntar à mente por que ela não quer ficar quieta. Porque ela não quer o silêncio. Ela poderá responder com pensamentos absurdos ou com uma imagem qualquer. Nós temos de fazê-la compreender suas futilidades. E conseguido isso, passamos para um terceiro nível. Compreender e fazer compreender a necessidade de aquietar-se nesse nível e assim sucessivamente, de nível em nível até chegar ao 49º. É porque, segundo a gnose samaeliana, nós temos 49 níveis de subconsciência. Então, para eliminar um agregado psíquico, nós precisamos compreender o defeito em todos esses 49 departamentos. Se conseguirmos que a mente nos obedeça em cada um dos níveis, então ela ficará quieta e em silêncio. O resultado é que a essência se livra do intelecto. Para experimentar isso que nos muda radicalmente, que é o real. De forma que iremos saindo vitorioso pouco a pouco da noite espiritual. Pergunta: existem algumas plantas estimulantes que servem para alcançar o desdobramento, por exemplo, de forma mais rápida? As drogas são prejudiciais. Com algumas drogas se consegue o desdobramento, mas se são de tipo subjetivo, inumano, processa-se nas infradimensões da natureza. É claro que isso não conduz à autêntica iluminação objetiva transcendental do ser, e o resultado é um fracasso. Então, aqui nessa última pergunta, Samael disse que o uso de drogas não é recomendável, que a gente deve procurar fazer os desdobramentos astrais de forma natural, sem precisar fazer uso de substâncias. Continua no próximo vídeo.